Dois homens caminham. A estrada é longa. O sol começa a descer no horizonte. E o peso que carregam não está nos pés, mas no coração. Eles estão deixando Jerusalém, o lugar onde tudo aconteceu, o lugar onde tudo parecia ter terminado. Eles caminham em silêncio por alguns momentos, até que a dor encontra palavras. Ele era poderoso em obras e palavras. Pensávamos que era ele quem iria redimir Israel. Esperança no passado, frustração no presente. Talvez você entenda isso. Talvez você também já tenha caminhado assim, com promessas que pareciam tão vivas, agora enterradas sob decepções. Eles viram milagres, eles ouviram ensinamentos, eles acreditaram, mas agora Jesus havia sido crucificado. E quando a cruz entra na história, a mente humana tende a interpretar como fim, mas o céu nunca chamou aquilo de fim. Enquanto eles caminham, algo extraordinário acontece. Um terceiro homem se aproxima, passos leves, presença silenciosa, olhar atento. É o próprio Jesus, mas eles não o reconhecem, e isso revela algo profundo. Nem sempre a presença de Deus é percebida, mesmo quando Ele está ao nosso lado. Jesus se aproxima, mas não interrompe. Ele pergunta: "O que vocês estão discutindo pelo caminho?" Interessante, não é? O Deus que sabe todas as coisas faz perguntas, porque mais importante do que dar respostas é revelar o coração. Eles param, o semblante muda. Um deles responde quase surpreso: "Você é o único que não sabe o que aconteceu em Jerusalém?" E então, eles contam sobre Jesus, contam sobre a crucificação, contam sobre a esperança que tinham. E no meio do relato, algo curioso surge. Algumas mulheres disseram que ele está vivo, mas ainda assim, eles continuam indo embora. Eles ouviram sobre a ressurreição, mas ainda estavam presos à decepção. Quantas vezes isso acontece hoje? Pessoas que já ouviram sobre o poder de Deus, mas continuam vivendo como se ele ainda estivesse morto. Então Jesus fala, e suas palavras não são suaves. Ó nécios e tardios de coração para crer. Não é um insulto, é um diagnóstico. Eles não tinham falta de informação, tinham dificuldade de crer. E então, algo começa a mudar. Jesus começa a explicar as Escrituras, desde Moisés, passando pelos profetas. Ele revela que tudo aquilo já estava escrito. A cruz não foi um acidente, a dor não foi um erro, a aparente derrota fazia parte do plano. E enquanto ele fala, algo acontece dentro deles. Não é visível, não é externo, mas é poderoso. O coração começa a arder. Porque quando a verdade é revelada, a alma reconhece. Eles continuam caminhando. Mas agora há algo diferente. A mesma estrada, mas outro sentimento. A mesma situação, mas outra perspectiva. Quando chegam perto do destino, Jesus faz como quem vai seguir adiante. Mas eles não permitem. Fica conosco. Talvez essa seja uma das frases mais importantes dessa história. Porque muitos querem respostas, mas poucos convidam à presença. Eles insistem e Jesus entra. E é na mesa, no partir do pão, que tudo muda. Os olhos deles se abrem e finalmente eles o reconhecem. Jesus estava ali o tempo todo, caminhando com eles, ouvindo suas dores, explicando as Escrituras, mas só foi revelado no momento da comunhão. E naquele instante, ele desaparece, porque agora eles já não precisam vê-lo com os olhos, eles o reconheceram no Espírito. E então, uma pergunta ecoa entre eles: por acaso não ardia o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho? Sim, ardia, mas eles só entenderam depois. E aqui está algo poderoso. Nem todo agir de Deus é compreendido no momento em que acontece. Muitas vezes, só depois, tudo faz sentido. E então, eles fazem algo surpreendente. Eles voltam.
A mesma estrada, agora percorrida na direção oposta. Antes, estavam fugindo de Jerusalém. Agora, estão correndo de volta. Porque um encontro real com Jesus sempre muda a direção da sua vida. Eles voltam com urgência, com convicção, com vida nos olhos novamente. E chegam declarando: Ele vive. A história que parecia encerrada se transforma em testemunho. E talvez essa seja a mensagem para você hoje. Você pode estar caminhando, desanimado, confuso, sem entender o que Deus está fazendo. Mas isso não significa que Ele não está ao seu lado. Jesus ainda caminha com pessoas que não o reconhecem. Ele ainda ouve conversas carregadas de dor. Ele ainda explica, pacientemente, aquilo que o coração demora a entender. E no momento certo, seus olhos se abrirão e você perceberá. Ele nunca te deixou. Ele nunca perdeu o controle. E a sua história ainda não terminou.